ponto de encontro. Decidir o que você vai ser o resto da vida. É uma decisão e tanto, não é mesmo? Imagine então ter que tomá-la quando você ainda é um adolescente. É isso que acontece com a maioria dos jovens ao entrar para a faculdade. Para decidir a carreira, é preciso pensar no que se gosta, mas também estudar o mercado de trabalho. Hoje, o ponto de encontro está na 4ª edição da Mostra de Profissões da PUC Campinas, que está sendo realizada no estacionamento do Shopping Iguatemi, aqui em Campinas. E nós vamos falar sobre escolha da profissão. E para isso nós estamos recebendo aqui hoje a professora Mônica Gobita, ela é professora extensionista da Faculdade de Psicologia da PUC, e também o professor Orandi Falsarella, ele é da Pró-Reitoria de Graduação aqui da PUC. Professora Mônica, professora Orandi, obrigada pela presença aqui hoje. Professora, vamos começar com você. Quando a gente fala em escolher a profissão, o que o adolescente ele tem que pensar? Primeira coisa que ele tem que fazer para chegar aí nessa decisão que é tão importante. Bem, Malu, a escolha envolve, muitas vezes, questões que emergem na adolescência, né? Quando a gente fala de orientação profissional, escolha profissional, na maior parte das vezes a gente está falando de um adolescente que começou a pensar o que ele gosta, né? Então, envolve pensar o que gosta de fazer, o que mais realiza esse adolescente em termos do que ele pode fazer profissionalmente, envolve, e é desejável que envolva, um pensamento assim, o que profissionalmente eu posso fazer que possa contribuir para uma sociedade melhor, né? Então, se o adolescente ele tem oportunidade de começar a fazer essas questões que são questões que na nossa sociedade vão chegar até ele, ele vai poder começar a fazer um processo de escolha profissional. Às vezes é mais fácil, às vezes é um pouco mais difícil, né? Muitas vezes o que dificulta, Malu, é que o jovem ele tem uma crença de que ele vai acordar numa segunda-feira de manhã e vai aparecer isso na cabeça dele, né? Ou que uma luz também vai iluminar uma ideia a respeito dessa escolha. E aí, essa crença atrapalha um pouco, porque não envolveu pensar um pouco mais a fundo, problematizar, refletir sobre questões que são muito importantes e que não aparecem de um dia para a noite, né? Do dia para a noite isso não vai... Então, aí o que acaba acontecendo é que, às vezes, ele vai assim, influenciado por questões ali circunstanciais, né? Então, é um amigo que resolveu fazer uma faculdade que ele achou que pode ser legal e, aparentemente, algo que possa combinar com ele. Então, aí é que acaba acontecendo, muitas vezes, um conflito, um erro, né? Assim, e aí ele tem que voltar para trás e começar tudo de novo, né? E, professora, a gente está aqui na 4ª edição da Mostra de Profissões, são mais de 50 faculdades que estão participando, que têm estandes aqui, e isso, inclusive, é muito importante para o aluno, né? Para o futuro aluno aí de uma universidade, para ele ter acesso à informação, mas de uma maneira que essa informação também tenha qualidade para que ele possa ter uma base melhor para tomar essa decisão. Sem dúvida nenhuma, eu acho que você colocou muito bem a palavra informação, não é? Porque aqui o candidato, a pessoa que está terminando o ensino médio e está pensando em escolher uma profissão, ele vai poder conversar com vários profissionais, né? Profissionais de das mais diversas áreas de conhecimento. Nós estamos falando em 51 cursos de graduação. Então ele pode conversar com os professores, ele pode conversar com os alunos, ele pode se inteirar como que é o mercado de trabalho, quais as oportunidades que ele pode ter escolhendo aquele curso. Como a professora Mônica colocou, é uma coisa muito difícil. Se eu voltar no tempo, quando eu comecei a pensar em que profissão que eu ia escolher, é mais ou menos o que ela disse. Às vezes a gente vai por influência de um amigo ou pelo aquilo que a família gostaria que você escolhesse, que você seguisse aquela profissão. E a verdade é o seguinte, nós falamos de informação. Quanto mais informação o jovem tiver, mais assertiva vai ser a sua decisão.
Professora, o professor Anandi comentou a questão da família, né? Que a família, eu imagino que tem um papel muito importante também nessa questão da decisão. Às vezes, mesmo sem querer, os pais acabam influenciando de alguma forma a decisão que o filho vai tomar no momento de prestar o vestibular. Como então ele tem que tentar equilibrar, né? Às vezes o desejo da família e aquilo que ele acha que ele gosta e que ele vai se realizar na profissão. Então, Malu, muitas vezes a família pergunta como que eu posso fazer para não interferir na escolha do meu filho, porque eu quero que meu filho tome uma decisão por ele mesmo, tenho medo de interferir, tenho medo de influenciar. Eu digo sempre assim, você já influenciou, não adianta. Né? Desde o momento em que o seu filho nasceu, você já escolheu um nome para ele, e esse nome traz várias representações de expectativas em relação a essa pessoa. Né? O que a gente vê hoje em dia é que muitos pais chegam numa escola de educação infantil, né? no maternal mesmo, e perguntam se aquela escola aprova para o vestibular de medicina. Né? Então, veja, isso não começa, essa influência é uma influência que vem até pelos modos de vida de uma família, os seus valores, né? Suas crenças em relação ao trabalho, o próprio trabalho dos pais, a forma como os pais se relacionam com o seu próprio trabalho, influencia na escolha do filho para o seu... influencia até na relação que esse adolescente vai ter com o desejo de pensar no seu trabalho, porque esse modelo é um modelo que a gente passa cotidianamente para os nossos filhos. Então, os pais influenciam, a família influencia, a família pode ajudar muito quando ela permite que o jovem, primeiro, né, possa ter, como o professor disse, o maior número possível de informação. Né? Um evento como esse é fundamental. Né? Então, que ele possa passar várias vezes por situações assim, em que ele possa se ver com um número maior, cada vez maior de... Então, os guias, né, e manuais de profissão são recursos importantes também. Conversar, né, com profissionais que atuam naquelas profissões de interesse. Então, eu me lembro até hoje dessa experiência no meu ensino médio, né, de ter ido conversar com um profissional que não era da psicologia, até porque também para mim foi difícil a escolha, né? Mas, então, a família que permite isso, que incentiva o filho a, desde sempre, ir pensando, né? Porque o melhor caminho é pensar, é refletir sobre, então, conhecendo as profissões, indo em busca, né, de material que possa subsidiar, e o que é muito importante, um autoconhecimento, um processo de autoconhecimento. O jovem poder entender quem ele foi, né, quem ele é hoje e quem ele quer ser no futuro. Né? Então, que isso envolve projeto de vida, que é de extrema importância ele entender esse passado, presente e o que ele quer fazer no seu futuro, né? Dentro daquelas questões. Como que eu vou poder melhorar a sociedade, contribuir com o meu trabalho? De que forma eu vou fazer isso? Mas isso precisa ser pensado. Inclusive, esse processo é muito difícil, né? Um processo de muitas dúvidas. E a nossa repórter, Rafaela Ribeiro, foi até uma escola aqui de Campinas conferir as dúvidas dos adolescentes na hora de escolher a profissão. Acompanhe só na reportagem. Quem nunca se deparou com a pergunta o que você quer ser quando crescer? Ainda pequeno, você não sente o peso desse questionamento e nem a obrigação de responder. Mas quando cresce e fica diante do vestibular, a decisão de como vai ser o seu futuro não é nada fácil. Além da ansiedade e da responsabilidade que este momento proporciona, o grande número de cursos oferecidos torna ainda mais difícil a escolha. O que você quer fazer na faculdade?
quero fazer medicina. Estou querendo fazer engenharia, prestar engenharia civil. Arquitetura. De modo geral, os alunos do ensino médio não têm muita informação sobre as carreiras profissionais, né, a serem seguidas. Então, gera uma ansiedade entre o que eu gosto, o que eu tenho habilidade, como eu sou, o que eu vou ser daqui a um tempo, projetar esse futuro. Então, essa angústia do que eu gosto é necessariamente o que eu tenho habilidade? O que eu gosto é necessariamente o que vai gerar uma profissão rentável no futuro? Futuro. Foi pensando nele que o José desistiu das carreiras de veterinária, física, relações internacionais e economia. Hoje, o estudante vai prestar vestibular para engenharia. Eu decidi baseado no fato que eu gosto de física e que é uma área boa, porque você não pode só trabalhar em engenharia, você pode ir para várias áreas, até banco você pode trabalhar. Tendo a noção de número, você pode trabalhar com número em qualquer lugar. O João Vitor sempre gostou de exatas e queria seguir carreira nesta área. Mas quando as notas caíram nas disciplinas que antes dominava, decidiu pensar em outra alternativa. Pretendo ver em que área eu me encaixo melhor, se é exatas, se é humanas, porque eu acredito que agora o meu ramo vai ser humanas mesmo. E eu vou ver se eu faço um teste vocacional para ver se eu tomo um direcionamento. Neste colégio em Campinas, os alunos são incentivados, com a ajuda de uma psicóloga, a se autoconhecerem antes de decidir a profissão. Um aluno vai parar uma vez, 1h30 semanal, durante 6 encontros, para pensar como eu sou. O que eu gosto, como eu sou, o que eu tenho habilidade e o que eu gosto e não tenho habilidade. Então, são encontros dirigidos, eles conversam com a psicóloga, mas tem muito de reflexão. É um momento interessante, porque é 1h30 que eu estou parado pensando nisso. A partir dali, eles conseguem ter uma visão clara Bom, para que lado eu vou? Professora, a gente viu aí que nessa fase normalmente os alunos têm 17, 18 anos, né? É uma idade nova ainda para você decidir como é que vai ser o resto da sua vida, né? É uma decisão muito importante que eles têm que tomar, mas é possível já ter uma maturidade para escolher nessa fase, professor? Olha, desde que ele tenha bastante informação, né? Mas realmente é uma coisa muito difícil, né? É uma escolha muito difícil, uma escolha muito importante. Veja bem, como que a gente é conhecido? Normalmente a gente se apresenta pelo nome, né? Mas logo vão nos perguntar o que você faz, qual é a sua profissão. Então a escolha que ele está fazendo nesse momento é a profissão que ele vai escolher para o futuro, é como ele vai ser reconhecido. Mas tem um detalhe também, né? Se houver falha, se houver erro nessa escolha, às vezes ele pode ter tempo de refazer a escolha. Isso acontece, Malu. Acontece mesmo, a gente vê na universidade, tá? Em um número pequeno, mas acontece. Então, às vezes, ao final do primeiro ano, ao final do primeiro semestre, a gente vê alunos que mudam, vamos dizer assim, pedem para mudar de curso, tá? Escolhem uma outra profissão. Às vezes porque foram influenciados pelo pai, pela família, e não era aquilo que eles queriam. Ou às vezes foi a própria escolha, ele teve aquela escolha e a hora que ele começou a ter as disciplinas, ver as matérias, entender um pouquinho mais, ele não se identificou com aquela área. Ele não pode ficar com medo de mudar, tá? Ele tem que mudar às vezes, tá? Mas é um número pequeno, mas acontece, né? E professora, ainda falando dessa questão da mudança, né, a gente viu na reportagem que alguns alunos mudaram radicalmente, né? Pensa em veterinária, física, medicina, são áreas completamente diferentes do conhecimento. É comum nessa fase a pessoa pensar, eu vou fazer medicina e depois acaba fazendo engenharia? É muito comum, Malu. Como o professor Orandi disse, nós temos isso... Eu tenho vários alunos na psicologia, por exemplo, posso falar da minha realidade, né? Hoje, atualmente, como eu falo muito sobre isso nas aulas, eles vêm e me contam. Eu tenho alunos que já fizeram faculdade de física, tenho alunos que já fizeram faculdade de estatística, tenho alunos que saíram da medicina para fazer psicologia, tenho alunos que fizeram engenharia concomitante com a psicologia. Então, veja, duas áreas muito diferentes. E é justamente por quê? Porque, muitas vezes,
não se conhece o curso que se pretende de forma completa. Veja, você não escolhe um sorvete apenas pela cor. Você sabe o que gosto que tem, né? Então, a escolha de uma profissão envolve você conhecer as várias facetas dessa profissão. Inclusive, conhecer o curso. Conhecer o currículo do curso, né? Entender que estrutura que ele tem, quais são as disciplinas que esse curso oferece, né? Muitas vezes a gente vê alunos que vão para engenharia, mas não aguentam a quantidade de disciplinas de cálculo. Não acharam, por exemplo, que em arquitetura iria ter muito cálculo, ou não sabiam também que em psicologia iriam estudar estatística, né? E aí se assustam e saem do curso, né? Ou se decepcionam com o curso por não conhecer a estrutura curricular. Então, isso é muito importante. Aqui, essa feira, por exemplo, oferece isso, né? Em todas as profissões aqui, o jovem pode consultar a estrutura curricular do curso, entender quais são as disciplinas que compõem, que isso é fundamental. E o que eu sempre digo, esse processo de escolha é um processo que gera muito conflito, né? Escolher a profissão é um processo de extrema dificuldade, porque envolve perda. A gente viu ali no vídeo que o cidadão foi, né, eliminando opções. Então, você tem que lidar com a perda de uma profissão que provavelmente você poderia ter feito, mas você tem que escolher uma outra. Você tem que escolher uma. E aí, a partir desse momento, você tem que focar e tentar entender profundamente essa profissão, conversar com pessoas dessa área, entender a estrutura curricular do curso, quanto tempo esse curso leva, quanto custa esse curso, isso é muito importante também, né? Quais as possibilidades de estágio que eu tenho nesse curso, a partir do estágio, quais as áreas de atuação dessa profissão reais hoje, porque isso é muito dinâmico também, né? Então, o aluno, ele tem que entender, como a gente estava falando anteriormente, ele tem que entender das profissões, saber poder consultar maior número de profissões possível. Ele tem que entender o mercado de trabalho, né? O que é hoje essa profissão diante de um mercado de trabalho numa estrutura da sociedade globalizada, né? As relações de trabalho mudam, né? Hoje a gente vê médicos que têm que fazer cursos de especialização em marketing, porque isso é muito importante hoje para as áreas da saúde, por exemplo, né? A visibilidade do profissional, né? Então, são coisas que o jovem tem que estar antenado. Inclusive, o professor Orandi falou agora há pouco para a gente que muitas pessoas mudam de curso e que é importante a gente até reforçar que a decisão, por mais que ela seja importante, vai implicar aí no seu futuro, ela pode ser mudada, né, ao longo da vida. E nós conhecemos a história de duas pessoas que fizeram uma troca de cursos. Veja só como é o dia a dia delas hoje. Quem nunca ouviu a afirmação de que a vida é feita de escolhas? A frase, tão popular no Brasil, é passada de geração em geração por pais, avós, amigos, educadores, mas todos nós sabemos que escolher, em diversos momentos, não é uma tarefa nada fácil. Imagine, então, decidir o futuro profissional aos 17 e 18 anos. Muito cedo, muito cedo. Eu acho que 18 anos a gente está se preparando para crescer e é um momento muito difícil para a gente escolher o caminho que a gente vai seguir na nossa vida. Marcos e Matheus são exemplos de pessoas que se arrependeram da profissão escolhida ainda na faculdade, mas os dois não persistiram no erro e resolveram trocar o curso de graduação. Na época tomei a decisão meio que por impulso, escolhi fazer turismo e posteriormente mudei de cidade, cursei um ano, cursei até metade do segundo ano e no decorrer do curso eu descobri que aquilo não era de fato o que eu gostaria de fazer até o fim da minha vida, né? Como profissão, como escolha do meio de sobrevivência, do meio de vida, né?
Após muita pesquisa, Marcos encontrou um novo caminho no curso de Direito. Antes disso, no entanto, sofreu pressão de bastante gente. Falaram para mim, poxa vida, mas por que você vai desistir? Não usavam nem a palavra assim, uma nova opção, um novo caminho, era desistência. Era como se eu estivesse falhando em alguma coisa. Então a turma falou, poxa, mas você vai desistir? Como se fosse um sinal de fraqueza. E muito pelo contrário, você escolher um novo caminho é um fortalecimento, é uma busca por algo melhor. Esse é um dilema recorrente na vida dos universitários. Com Matheus, de 20 anos, não foi diferente. Após cursar 1 ano e meio de arquitetura, percebeu que a profissão não era desejada, frustrando até mesmo os hábitos de infância. Desde quando eu era pequeno, sempre brincava muito em desenhar plantas de casa, pegava revistas de móveis, ficava olhando e desenhando, construindo mesmo uma planta. Os desenhos abriram espaço para outros planos. Atualmente, Matheus estuda gestão de tecnologia da informação. Se o jovem seguir os mesmos passos de Marcos, formado em Direito há 2 anos, certamente não vai se arrepender da mudança que fez. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz melhor. Faz melhor e faz com amor. Acho que a palavra mesmo é amor, porque quando você ama aquilo que você faz, todas as suas atitudes, as suas atividades vão estar banhadas por aquilo. Então você vai atender melhor, você vai elaborar uma petição melhor, você vai ter um contato melhor com o juiz, você vai ter mais educação para conversar com as pessoas. Quando você ama, realmente transforma. Professora Dandy, a gente viu aí na reportagem que o Marcos, inclusive, ele fala que as pessoas não apoiaram, num primeiro momento, a troca do curso. Então, é um pouco mais complicado, realmente, quando a pessoa já está numa graduação, ela percebe, num dado momento aí do curso, que não é mesmo o que ela quer fazer e ela decide trocar. Como que funciona nesse caso? A família... Eu imagino que os amigos também, exerçam um papel importante até para apoiar essa pessoa, né, nessa troca? Eu imagino que sim, né? Talvez a dificuldade é pelo seguinte, né? Eu não estou gostando de um curso, já passou 1 ano, eu estou perdendo 1 ano, é 1 ano a mais para que eu possa me formar, então eu acredito que é um peso muito grande, né? Mas o melhor seria você não ter que trocar. O melhor seria você fazer uma boa escolha, tá? O melhor seria você buscar informação. O melhor seria você conversar com as pessoas, conversar com os profissionais, eventualmente visitar empresas, visitar as universidades, conhecer o currículo, conhecer as disciplinas, ver o mercado, ver a questão financeira também, né? Sabe, a questão financeira é importante, até porque você vai seguir aquela profissão, vai se formar, daqui a pouco você casa, você vai ter filhos, você vai ter que sobreviver sozinho, sabe? Então, você tem que crescer profissionalmente, você tem que crescer financeiramente também. Então, esse conjunto de fatores é muito importante ser visto, né? É importante também ter alguns exemplos, né? Às vezes a gente vê coisas do tipo, o pai é advogado, o pai trabalha na área de informática, o pai é médico, então tem filhos médicos, tem filhos advogados, tem filhos que trabalham na área de informática, né? Então, por quê? Porque tem um exemplo, tem um modelo. Mas às vezes o exemplo não é só o exemplo dentro da família, às vezes o exemplo vem de fora. Uma coisa que a gente estava comentando aqui, às vezes a gente, dentro da universidade, a gente tem a oportunidade de fazer as formaturas, né, que é o final, né? A gente acolhe o aluno quando ele está ingressando e a gente entrega ele para o mercado quando ele está se formando. Uma coisa interessante, Malu, quando a gente olha os cursos na formatura, a gente percebe que os grupos eles se distinguem. Por exemplo, você pega um grupo da arquitetura que está se formando, você olha naquele grupo, tanto professores como alunos, eles têm uma identidade. Você pega um grupo de médicos, eles têm uma identidade. Você pega um grupo do profissional de informática, profissional do direito, eles têm identidades diferentes. Você pega um pessoal da área da geografia, é um grupo da geografia. Então aí a gente começa a entender por que eles escolheram aquela profissão, porque eles têm uma identidade com aquela área. Então, talvez por isso que eles escolheram, e se eles escolherem errado,
eles mudam e acham o seu caminho. Então isso é muito importante, é muito interessante. E professora, a gente viu que o Marcos hoje ele tem um escritório de advocacia, né? Ele se formou em Direito, é que anteriormente ele não tinha tido essa experiência, por exemplo, do dia a dia da profissão. É importante para o adolescente, para o estudante que está tomando a decisão hoje de carreira, que ele tente de alguma forma vivenciar o dia a dia desse profissional através de um trabalho voluntário ou de uma visita em locais onde esse profissional atua? Sim, sim. Como eu falei anteriormente, é importante que ele entre em contato com profissionais, por exemplo. Mas se ele puder acessar o campo de trabalho, ou de forma voluntária, que às vezes algumas profissões isso não é possível. Em algumas profissões ele não consegue entrar e se voluntariar para fazer uma experiência, por exemplo, né? Mas se ele puder, quanto mais ele puder se aproximar da realidade daquela profissão, melhor para ele, né? Melhor para ele. A decisão vai ser mais refletida, né? Então, tudo aquilo que até então foi uma influência, né? Por exemplo, uma influência familiar, nesse momento vai ser ressignificado. No momento da escolha, as influências familiares, as influências do meio social e as informações, tudo isso vai contribuir, né, para que o jovem tenha uma escolha mais consciente, né? Porque escolher é se arriscar, né? E professor, para justamente ajudar nessa escolha, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente a respeito dessa mostra de profissões aqui da PUC. Já é a 4ª edição, nesse ano são mais de 50 cursos que estão aqui nos estandes distribuídos nesse espaço aqui do Shopping Iguatemi. O que o aluno, o estudante que ainda não se decidiu, pode encontrar aqui para ajudar na tomada dessa decisão? Olha, ele vai encontrar os professores, ele vai conseguir ver a matriz curricular, ele vai conseguir conversar com os alunos que estão cursando, estão fazendo esses cursos. Ele vai ver alguns experimentos, né? A gente está achando muito interessante, está muito rica a mostra, né? A gente percebe que do ano passado para esse ano, os estandes estão mais repletos, tem muitas experiências, tem muitos equipamentos. Então ele vai poder ver na prática muito do que aquele profissional realmente pode fazer. Então, olha, pode vir, tem que aproveitar mesmo. Professora Dandi, professora Mônica, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada, ajudaram a esclarecer. Espero que os adolescentes, os estudantes que assistiram a gente aqui também possam ter tomado essas informações para ajudar nessa escolha tão importante. Obrigada pela participação. Muito obrigada, professora. E lembrando que a 4ª edição da Mostra de Profissões aqui da PUC Campinas ainda está acontecendo neste sábado. Você pode vir até aqui no estacionamento do Shopping Iguatemi, aqui em Campinas. A mostra funciona das 2 da tarde até as 10 da noite. A entrada é gratuita. Lembrando mais uma vez, são mais de 50 cursos distribuídos em estantes aqui no espaço. Você pode conversar com professores, alunos e também tirar as suas dúvidas sobre vestibular. Inclusive, se você quiser, pode até fazer a sua inscrição. O ponto de encontro de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. No site da TV PUC você confere esse programa e outras edições. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.